Sogras, sogras, por que tê-las? Mas se não tê-las, como casá-las? Então, hoje o nosso assunto será sogra. Um assunto muito delicado, porque eu sou sogra de um homem e de uma mulher, mas eu acho muito importante que eu fale sobre esse assunto, depois da vinheta. Sogras, um grande problema na vida de todo mundo. E é muito interessante. As sogras e as sogras. Eu diria que 50% das sogras não são boas e 50% das sogras são mais ou menos, são boas, prestativas. E é muito interessante. Em abril, se eu não me engano, tem um dia das sogras. Dia das mães, todo mundo comemora, todo mundo dá presente. Dia dos pais também, etc, etc. Mas no dia das sogras é o dia que a piada corre solta. E não existe uma piada boa com sogra. Por exemplo, tem uma piada de que um homem solteiro, claro, queria casar e separou 3 mulheres, uma loira, uma ruiva e uma morena, para apresentar à mãe, para que a mãe adivinhasse qual das 3 era a esposa dele, a futura esposa dele. A mãe analisou cuidadosamente cada detalhe de cada uma. E de repente ela disse, é a ruiva. E ele, mas mãe, como é que você descobriu tão rápido? Porque eu não fui com a cara dela. Então, essa é uma das piadas cruéis sobre sogra. Quer dizer, e aí a gente vai falar sobre isso. A segunda piada, que é muito terrível, é assim, que o genro recebe a notícia de que a sua sogra morreu. Ela estava viajando em outro país. Fulana morreu. Queremos saber se a gente enterra, crema ou embalsama. E diz, claro, os 3. Então, é esse tipo de piada que a gente ouve sobre sogra. Sogra pode sim ser esse emperramento, esse saco, mas nem toda sogra é assim. Mas eu vou fazer uma diferenciação aqui entre sogra de homem e sogra de mulher. Porque você casa uma filha, dizem, também pode não ser verdade, que quando você casa uma filha, você ganha um filho. Geralmente, se esse homem com quem a filha casou faz essa filha feliz, a sogra é uma maravilha. Mas se quando você casa um filho, você perde um filho. Isso pode ser que seja verdade. Então, geralmente a rixa é entre a nora e a sogra. Por quê? Porque o homem quando casa, ele é muito apegado à mãe, ele pede conselhos, dependendo, ele não tiver cortado o cordão umbilical, ele vai casar e não vai cortar o cordão umbilical. Mas a mulher, quando casa, e infelizmente nós temos essa ideia de posse, ela quer aquele homem para ela. E ela não quer que esse filho fique o tempo todo de nhanhanhã com a mãe. O que é uma coisa natural. A Bíblia diz que uniciar o homem à sua mulher, serão os 2 uma só carne, e eles vão sair de casa. Serão os 2 uma só carne. Deixará, pois, o filho, seu pai e sua mãe, uniciar a sua mulher e serão os 2 uma só carne. Esse versículo, depois a gente vai falar sobre ele, mas eu queria falar só assim, deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe. Isto quer dizer que em casa precisa cortar o cordão umbilical. Mas o que é que acontece? Quero falar das sogras. O que é que acontece? Quando uma mãe é muito apegada a um filho e ele casa, ela quer que esse vínculo permaneça. E geralmente ela tem ciúme da nora. Isso não pode. E a nora, por sua vez, tem ciúme do marido, porque muitas mulheres erroneamente querem que o homem se separe de vez da mãe. Mas o amor de um homem por uma mãe é diferente do amor de um homem para uma mulher. Esses são 2 amores diferentes. Como vai ser diferente o amor que ele tem pelo filho, o amor que ele tem pelos amigos? Você não pode querer cercear a pessoa de tal maneira que ela olhe só para você, preste atenção só para você. Mas filho, por outro lado, eu quero lhe dizer que o filho também não pode ligar para a mamãe todo dia, ligar para a mamãe, tô indo viajar para tal lugar, mamãe, neném, mamãe, não. Agora, vocês vão ser um só no sentido emocional, vocês vão formar uma família. E eu uma vez conversei com uma pessoa que dizia assim, o meu marido precisa ir visitar a mãe dele todo dia. Só que nós moramos na Zona Sul e a mãe dele mora na Zona Norte. Aí eu falei, oi? O cara casou e tem que ir na casa da mãe dele todo dia, morando em 2 pontas
totalmente opostas. Claro que está errado isso. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, uniciar sua mulher. Isto é, quem casa vai formar uma família. Esse vínculo, por outro lado, eu tinha uma amiga que ela dizia que, casada há 20 anos, e ela dizia que todo dia ela tinha que ligar para a mãe dela. Oi? Quando ela viajava, ela dizia, preciso ligar para minha mãe, preciso ligar para minha mãe. Eu disse, como assim? Ah, eu preciso dizer a ela que eu cheguei, eu preciso dizer a ela que eu estou bem. Uma mulher já de 40 anos, 45 anos, tinha que ligar para a mãe, já 20 anos de casada, tinha que ligar para a mãe todo dia, para dizer como é que estava. Então, desculpa, mas esse cordão umbilical tem que ser cortado. Bom, queria dar alguns conselhos para as sogras, das quais eu sou uma. Para as sogras, não seja invasiva, só vá na casa do seu filho ou da sua filha quando eles lhe chamarem. E se eles não lhe chamarem com frequência, não fique chateada, principalmente nos primeiros anos de casado, porque eles estão ainda em plena lua de mel, ainda tem seus conflitos. Não se meta nos problemas dos seus filhos, não tome partidos, porque a sua tendência é tomar partido do seu filho ou da sua filha. Seja totalmente imparcial no problema deles, porque tem um ditado cearense que diz, entre duas pedras só coco. Eles vão se resolver, eles vão acertar as pontas e você vai ficar de bobo na corte. Você vai ficar com raiva do genro. Um conselhinho para os filhos. Cuidado para que qualquer briguinha que você tenha com seu marido ou com a sua esposa, você não leve para os seus pais. Porque os pais vão comprar a briga dele ou dela e você vai fazer as pazes e aí os pais não vão mais querer aceitar o fulano ou o beltrano dentro da casa deles, entendeu? Então, casal tem que resolver o problema entre eles, a não ser que você tenha uma mãe sábia que vai te ajudar realmente, imparcialmente, blá, blá, blá. Mas sogra, não vai na casa do teu filho invasivamente sem ele lhe chamar. Não tente interferir nos problemas deles aconselhando o filho contra a nora ou a filha contra o genro, porque eu vivo dizendo nos meus vídeos, perdão é sempre o ideal. Terceiro, não fique chateada querendo viajar com seu filho, viajar com a sua nora, fazer isso, fazer aquilo. Deixa eles terem a vida deles, porque a gente cria os filhos para voar. Quando seu filho casar, sinto muito, você não vai mais vê-lo com tanta frequência. E eu acho isso muito saudável, que o casal construa sua própria identidade, construa sua própria família, rompa com seus hábitos anteriores e possa construir os hábitos deles, os valores deles no casamento deles. Mais um conselho para os genros e para as noras é: parem de falar mal das suas sogras para as pessoas e no dia da sogra não mande piadas tão terríveis, diz assim, hoje é lua cheia, minha sogra deve estar voando por aí com a sua vassoura, entendeu? Sogra pode ser uma coisa boa, pode ser um suporte, mas ela tem que estar no lugar dela e só ser ativada quando ela for procurada. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal e espalha para o maior número de sogras que você conseguir. A gente volta no próximo vídeo.